Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é Patrícia Greco e é uma grande satisfação estar aqui novamente com os senhores para tratarmos de um assunto muito importante no direito eleitoral, que diz respeito à arrecadação e à prestação de contas. Cai muito em concurso público e, portanto, vamos ficar bastante atentos a alguns detalhes que a gente vai repassar agora. Quando a gente fala de arrecadação de recursos e prestação de contas, a gente está falando, na verdade, de um ponto delicado do direito eleitoral, né? Por que é um ponto delicado? Porque ele traz uma série de questionamentos que a nossa legislação está tentando se adaptar e o tempo vai nos dizer se realmente estamos tomando as melhores medidas, os melhores caminhos. Por quê? Porque é mais interessante, então, a gente ter um financiamento público ou um financiamento privado dessas campanhas. Outro questionamento que vem é em relação a se essa arrecadação tem uma repercussão, tem uma proporcionalidade direta no resultado das eleições. E são questões que realmente a legislação vem se ocupando, a jurisprudência vem se debatendo acerca disso e que hoje a gente vai analisar alguns aspectos que tentam responder a estes questionamentos. Em relação à responsabilidade com as despesas, quem é responsável pelos gastos eleitorais? Pessoal, o artigo 17 da Lei das Eleições diz que as despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade de quem? Dos seus partidos e dos seus candidatos. Caso se descumpra essa previsão e as vedações que a legislação traz, vai ocorrer o quê? Vai acarretar algumas penalidades. Ao partido político, que penalidade a gente tem? A perda do direito de recebimento do quê? De cotas do fundo partidário no ano seguinte. Mas se a gente está falando de candidato, né? O candidato tem outro tipo de penalidade. Ele pode responder por abuso do poder econômico, se for eleito, tá? Ou poderá ter ainda o registro cancelado, caso ele ainda não tenha passado por um processo de eleição. O diploma também pode ser cassado, tá? Caso não apresente as contas, que é diferente de apresentar contas com arrecadações irregulares. Não apresentou as contas, o que isso gera? Ele não vai poder ser diplomado enquanto não apresentar as suas contas. E se ele não foi eleito, não vai ter penalidade nenhuma? Vai ter penalidade sim. Por quê? Um dos requisitos para obtenção de quitação eleitoral é exatamente o quê? A apresentação de contas para a Justiça Eleitoral. De modo que aquele candidato que, porventura, fique irregular, não apresente as suas contas, o que vai acontecer com ele? Durante o período daquele mandato ao qual ele concorreu, ele não vai receber a quitação. Se ele não apresentar, mesmo fora desse período, ele vai continuar irregular até que apresente. Agora, se no período, né, daquele que seria, vamos supor, o cargo de senador, 8 anos, ou um cargo de governador ou deputado, 4 anos, se ele apresentar a prestação de contas nesse período, fim do período pelo qual ele concorreu, ele passa a ter a quitação novamente, tá certo? Então, isso aqui é uma observação muito importante que a gente tem que fazer. Tivemos uma reforma trazida pela Lei 13.165 de 2015. Cabe ao candidato o quê? Além da responsabilidade pela arrecadação, cabe também pela administração financeira da sua campanha. Mas ele tem a liberdade de escolher uma pessoa para lhe auxiliar, que é o chamado administrador de contas de campanha. Não é obrigatoriamente um contador, mas normalmente é um contador, né? Quando ele designa essa pessoa, não é que ele tira dele a responsabilidade de apresentar as contas, ele permanece com essa responsabilidade. Mas o conteúdo dessas contas, aí sim, será de responsabilidade o quê? Solidária entre o candidato e o seu administrador de campanha. Tanto que ambos deverão assinar a prestação, tá, pessoal? Aí ainda no artigo 22
da Lei das Eleições diz que há uma necessidade do quê? Da abertura de conta bancária específica para o movimento de campanha. Essa abertura de conta, pessoal, não é facultativo. Mesmo que o candidato não queira fazer arrecadação, ele tem que abrir a conta bancária. Tem uma exceção, no entanto, que a legislação traz, que é para o caso do quê? De suspender essa obrigatoriedade se o município não tiver ou agência bancária ou posto de atendimento. Os bancos, eles são obrigados a acatarem até 3 dias. Guardem, porque muitas questões objetivas gostam desses prazos. Em até 3 dias, o pedido de conta, da abertura de conta. E veja bem, é um direito e uma obrigação que é repassada pelo processo eleitoral, de modo que é vedado condicionar um depósito mínimo para abertura da conta ou ainda cobrar taxas e despesas da manutenção, já que é um ônus que a legislação repassa para que traga maior transparência na movimentação financeira dessas campanhas. É importante, então, por outro lado também, que essa obrigação não gere mais um ônus em termos financeiros, tá certo? Então, assim, o candidato, ele tem que, a partir do momento que ele for concedido o CNPJ, ele tem 3 dias para promover, o banco, a partir do pedido dele, daí tem 3 dias para promover a abertura de contas, não podendo fazer o quê? Condicionamentos a depósito mínimo e nem cobrar taxas. Além disso também, os bancos estão obrigados a identificar nos extratos, CPF e CNPJ dos doadores de campanha. Aí vem a dúvida. Mas, Patrícia, não ficou proibida a doação de pessoa jurídica? Portanto, como é que a gente vai ter ali a obrigatoriedade de ter que fornecer CNPJ? Muito simples, pode haver a transferência intrapartidária entre um partido e outro, e essa transferência vai ser feita e efetuada por meio da conta bancária. O partido, como pessoa jurídica de direito privado que é, ele tem CNPJ, e, portanto, essas transferências vão constar também dos extratos. Pessoal, como é que funciona a questão das doações, então? Acabei de antecipar aqui para os senhores que pessoa jurídica não pode fazer doação, nem mesmo para a composição do fundo partidário. Como é que funciona? No artigo 23, poderão as pessoas físicas fazer doações, mas há um limite. Qual que é esse limite que sempre é cobrado? 10% do quê? Dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Então, o doador, com base nos rendimentos brutos que ele auferiu no ano anterior, ele tem aquele valor, ele pode doar até 10% para o candidato. A lei também teve uma alteração bem recente, aqui por meio da 13.878, que alterou aqui o artigo 23, parágrafo 2º-A, e diz o seguinte: o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha, no total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Aqui há uma diferença, então. Se eu estou falando em utilização dos meus próprios recursos e eu sou candidata, eu não vou ter aquela limitação com base nos meus rendimentos brutos auferidos no ano anterior, mas sim no limite legal que é estabelecido em lei e divulgado pelo TSE. Com base nesse máximo, eu posso me fazer uma doação, com perdão do pleonasmo, em até 10% deste valor, tá certo? Uma observação: desde 2009, por meio da Lei 12.034, é possível doações pela internet através do uso do cartão de crédito. E essas transações, é claro, que também vão aparecer nos extratos bancários, seja do candidato, seja do partido político. Além disso, pessoal, em doações que são realizadas pela internet, podem ocorrer erros ou até fraude cometidas pelo doador e sem o conhecimento dos candidatos. A legislação sabe que às vezes poderia ser uma forma até de alguém que teria a vedação, que não poderia, né, seria um recurso de origem vedada, intencionalmente fazer uma doação para um candidato que ele queira prejudicar.
Mas a legislação já se antecipou a essa possibilidade, né? E diz que, sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não exigiram a responsabilidade destes e nem a rejeição de suas contas. Mas é claro que haverá devolução dos valores que tenham origem não identificada, por exemplo, ou então, porventura, se tiver alguma sobra desses valores, tem que ser repassados ao diretório, tá certo? Vamos focar aqui um pouquinho na jurisprudência. Por quê? Porque a gente sabe que muitas dessas questões, elas estão vindo com utilização de certos recursos, certas tecnologias, que às vezes demoram um pouquinho para a nossa legislação alcançar. E essas jurisprudências, elas vêm sendo muito cobradas nos concursos, pessoal. Então, vamos dar uma olhada no que essa daqui diz. Para fins de aferição do limite de doação por pessoa física, a campanha eleitoral, o parâmetro deve ser o quê? A soma do rendimento dos cônjuges, independentemente do regime que eles estejam, seja de comunhão universal ou de comunhão parcial de bens. Então, a gente vai somar. Eu sou doadora, mas eu sou casada. Para efeitos do limite de 10% do meu rendimento bruto auferido no ano anterior à eleição, eu vou somar o rendimento também do meu cônjuge, tá? E isso aqui é muito importante, independentemente se eu tenho regime universal ou parcial, excetuado o regime de separação total de bens. É isso que essa jurisprudência traz e que já foi objeto de questionamentos em concurso público, tá certo? Doação de bens móveis e imóveis. Tivemos aqui uma alteração pela Lei 13.488, na reforma eleitoral de 2017, que no artigo 23, parágrafo 7º, diz que doadores poderão ceder bens de sua propriedade, sejam bens móveis ou imóveis, bem como poderão doar uma prestação de serviços, desde que o valor estimado desses tipos de doação seja de até R$40 mil a candidato, partido ou coligação, independente do limite de 10% do rendimento bruto oferido no ano anterior, tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, eu não estou doando dinheiro, eu estou fazendo a chamada doação estimável em dinheiro. Eu não estou repassando, digamos assim, valores pecuniários, mas eu estou cedendo, pode ser às vezes o uso do meu veículo, eu pego, quero participar da campanha, vou utilizar o meu veículo, eu cedo então a utilização dele, ou até de um imóvel que eu tenha, que pode funcionar daí como comitê eleitoral daquele candidato ou daquele partido, e eu cedo a utilização daquele imóvel, e ainda também eu posso prestar um serviço meu. Eu posso ser às vezes um advogado, posso ser um contador, que quero prestar essa assessoria. E essas doações estimáveis em dinheiro, elas não estão computadas naquele limite de doação, que é uma doação daí de valor, espécie, né, pecuniária, de 10% do rendimento bruto oferido no ano anterior à eleição. Mas elas estão limitadas até o valor do quê? De R$40 mil. Ah, Patrícia, mas tem imóveis que são muito mais caros. Veja bem, eu não estou falando em doação do imóvel, eu estou falando na cessão para que utilize por aquele período. Entenderam? Então, por um período eu estou concedendo. É como se eu tivesse direito a um aluguel, mas eu não cobro. Então, esse valor que eles estão deixando de gastar, eles estão recebendo em estimativa. E é assim que se computa a doação da cessão, na verdade, tá? De bens móveis e imóveis. Como é que funciona o financiamento empresarial de campanha? A gente sabe que até a ADI 4650 havia possibilidade de pessoas jurídicas realizarem a doação, então, seja para partidos, candidatos ou até coligações. Mas a partir desse entendimento jurisprudencial do STF, houve então a proibição do financiamento empresarial de campanha. Naquela ocasião, o Congresso Nacional tentava proibir o financiamento empresarial de candidatos, porém abrindo uma brecha para o financiamento empresarial dos partidos. Mas esse ponto foi vetado pela então, na época, presidente Dilma,
Prevalecendo o quê? A decisão do STF, e a legislação assumiu essa roupagem jurisprudencial, vedando a proibição de qualquer espécie de doação realizada por pessoas jurídicas, tá? Como é que funciona o teto de gastos da campanha? A gente sabe que é uma determinação, tá certo? Que diz o seguinte no artigo 18c. Os limites dos gastos de campanha em cada eleição são os definidos pelo TSE com base nos parâmetros definidos em lei. Pessoal, esse daqui era o parâmetro que tinha antes. Agora no caput, como é que funciona esse artigo 18c? E isso daqui vai ser para o primeiro turno das eleições municipais a partir de 2020. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunscrição será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016. Vamos lembrar lá que a lei das eleições fala: quem estabelece o limite de gastos é a lei e cabe ao TSE a divulgação. E daí veio a lei, então, para disciplinar esse limite de gastos nas eleições de 2020. Eles pegaram os gastos que foram efetuados na campanha de 2016 com atualização por quem? Pelo IPCA, por esse índice, tá certo? É uma atualização. Se porventura esse índice vier a ser extinto nesse prazo, aquele índice que o substituir será utilizado. Isso aqui é para efeitos do primeiro turno, que foi colocado a partir da legislação que para o ano de 2020 se encontra na Lei 13.878. No segundo turno, nós temos o parágrafo único do artigo 18, que diz o seguinte: o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput. Então, primeiro a gente descobre quanto que vai ser permitido para o primeiro turno. Vai pegar o quê? Os gastos de 2016 e atualizar pelo IPCA, ou o índice que vem a lhe substituir. E após isso, o que que a gente faz para um segundo turno? Calculou isso daqui, vai multiplicar por 40%, que é o limite máximo que pode ser utilizado daí para gastos de campanha. Temos também algumas doações, algumas receitas, né? Receita aqui é aquela doação, não, desculpa, é aquele valor que o partido pode angariar para conseguir pagar as suas despesas. Em relação a algumas receitas vedadas, nós temos ali no artigo 24 da Lei das Eleições, dizendo que, quanto às receitas vedadas, há exceção para as cooperativas. Se os senhores forem dar uma olhada ali no artigo 24, traz as fontes que são vedadas, tá? Organismos estrangeiros, órgãos da administração pública, enfim, tem ali o rol. Mas, em se falando de cooperativas, elas podem doar, mas com uma observação, desde que os seus cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos e não estejam sendo beneficiados com recursos públicos, exatamente para não incidir numa forma disfarçada, né, de tentar utilizar recurso público por via oblíqua. Então, assim, o cooperado quer fazer a doação? Perfeito, mas ele não pode ter nenhum envolvimento com dinheiro público, seja por meio de concessão, permissão ou então um benefício que ele receba. Uma observação: partidos e candidatos que receberem receitas vedadas deverão proceder à devolução dos valores recebidos, não sendo possível a identificação da fonte, tá? Vamos supor que ele não sabe de onde veio, não sei se é um recurso de origem vedada, esse valor tem que ser transferido para a conta única do Tesouro Nacional, tá? É o que a gente chama de RONE, recursos de origem não identificada. Elas vão para a conta do Tesouro Nacional. Perfeito, pessoal? Em se falando de prestação de contas, é muito importante a gente dar uma olhadinha ali nos artigos 28 a 32 da Lei das Eleições. Lembrando, o artigo 28 fala que os próprios candidatos, seja para uma eleição majoritária, seja para uma eleição proporcional,
deverão realizar a prestação de contas. Então, muitas daquelas histórias que a gente vê, eu fui candidato, mas o partido se comprometeu a apresentar minhas contas. Isso é um acordo de cavalheiros feito entre o candidato e o partido e não tem validade perante a Justiça Eleitoral. Perante a Justiça Eleitoral, subsiste a obrigação do candidato, do partido, em apresentar as contas, tá? Foi abolida a figura do comitê financeiro, que antes era um intermediário que apresentava as contas, seja de alguns candidatos, né, ou seja de alguns diretórios. Hoje não existe mais, é direto, o candidato ou o partido, tá? Candidatos, partidos e coligações ficam obrigados durante a campanha eleitoral a divulgarem em site criado pela Justiça Eleitoral os valores de recursos recebidos em até 72 horas desse recebimento. Para que isso? Para que haja uma fiscalização efetiva por parte dos próprios, outros candidatos, outros partidos, outras coligações, Ministério Público. Por quê? Porque pode estar ocorrendo um abuso de poder econômico, podendo gerar, às vezes, a interposição de um recurso contra a expedição do diploma, ou um recurso contra o registro de candidatura, ou então uma AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Enfim, é a necessidade dessa atuação fiscalizatória que a sociedade tem que ter. Então, eles receberam os recursos e em 72 horas no site específico eles têm que divulgar. No dia 15 de setembro, lembrem-se dessa data, tá? Devem apresentar relatório discriminando as transferências do quê? Do fundo partidário e os recursos recebidos. Tem ali, então, as doações eventuais que receberam, o fundo partidário, eles têm que entregar essa discriminação para a Justiça Eleitoral. E os candidatos deverão encaminhar a prestação de contas final, até que dia? Até o 30º dia posterior à realização das eleições. Se tiver um segundo turno, e apenas para os candidatos que participarem do segundo turno e os partidos que estiverem envolvidos com esses candidatos, terão até o 20º dia posterior ao pleito do segundo turno, tá? Candidatos que concorram no primeiro turno, 30 dias do primeiro turno. Candidatos que concorram ao segundo turno, 20 dias a contar do segundo turno. A inobservância dos prazos para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar a não apresentação. Tá certo? Quem que tem a competência para julgar, então, essas prestações de contas? Bem simples. Eleições municipais, que tenha prefeito, vice e vereador, é do juiz eleitoral, na zona eleitoral. Se estamos falando de eleições regionais, em que temos deputados estaduais e federais ou distritais, senadores e seus suplentes, governador e vice, são todos no TRE. Lembre-se bem, as pessoas costumam confundir e achar que deputado federal no TSE. Pessoal, no TSE, somente presidente e vice, tá certo? Então, se atentem a essas competências de quem pode julgar a prestação de contas. Além disso, nós temos dois tipos de prestação de contas. Nós temos a chamada completa e a simplificada. Parecido mais ou menos com a nossa declaração de imposto de renda, né? A completa são aqueles candidatos que tenham tido uma movimentação financeira de R$20.000 atualizados pelo INPC ou índice que venha a substituir. Está ali no artigo 28, parágrafo 9º da Lei das Eleições. Movimentou esses valores, é obrigatória a apresentação completa. Ela traz muito mais detalhes, muito mais demonstrativos necessários. Por outro lado, para candidatos que movimentaram menos de 20.000, e esse valor aqui vai tendo que ser atualizado pelo INPC, tá? Ou então, em eleições para prefeito e vereador em municípios com menos de 50.000 eleitores, pode ser feito no formato simplificado, tá certo? Débitos não quitados pelo candidato. A gente sabe que o candidato vai realizando, né, vai angariando débitos ao longo da sua campanha. E nem sempre a sua dotação de doações ou repasses é suficiente para arcar com essas despesas. Como é que fica, então, nesse caso? O artigo 29, parágrafos 3º e 4º da Lei das Eleições diz que,
eventuais débitos de campanha não quitados pelo candidato até a data da prestação de contas. Vamos lembrar mais uma vez qual que é essa data? Primeiro turno até o 30º dia da eleição e quem disputar o segundo turno até o 20º dia do segundo turno. Então, não conseguiu quitar até esta data, poderão, então, ter assumidos pelo partido o débito, desde que a decisão seja do quê? Do órgão nacional. Não importa se estamos falando de uma eleição regional ou municipal. É o órgão nacional que vai fazer o quê? A assunção dessa dívida, tornando deste modo o órgão do partido local, tá? Se estamos falando de uma eleição municipal, quem que vai ser? O diretório ou a comissão provisória municipal. Se for regional, na mesma forma, diretório regional, diretório estadual, e se for, aí no caso de um órgão federal, já está saindo do próprio órgão da direção. Vai ser assumido por esse órgão, responsável solidariamente com o candidato, ok? Então, nesse caso, a gente vai repassar a dívida do candidato por meio de uma autorização do órgão nacional para o órgão da esfera em que houve aquela eleição, tá certo? Esse procedimento não extingue a existência do débito, não quer dizer que ele não existe, tá? Porém, não servirá de motivo para a rejeição das contas pela Justiça Eleitoral. E ela vai continuar acompanhando daí como é que está a quitação desses débitos nas prestações de contas anuais daquele partido que assumiu a dívida. Além disso, temos chamada doação oculta, que é vedada pelo STF, porque a gente não sabe a origem, se ela é uma origem vedada ou permitida. Nesse caso, o artigo 28, parágrafo 12, com a redação dada pela Lei 13.877 de 2019, veja, é uma modificação bem recente, fala o quê? Que os valores transferidos pelos partidos políticos, oriundos de doações, serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos. O que é isso? A doação oculta anteriormente prevista violava a transparência. A gente sabe que muitas das vezes o partido ele consegue um repasse bom, às vezes do fundo partidário, às vezes do fundo especial de campanha, o FEFC, fundo eleitoral, né? E às vezes ele quer fazer um repasse. Tá? Esse repasse, tá? O valor que é transferido pelo partido vai ser registrado na prestação de contas do candidato com uma transferência recebida do partido. E na prestação de contas anual dos partidos, como transferência do partido para o candidato. Então faz essa troca, porque simplesmente não pode aparecer do nada o valor na conta do candidato e de repente some o valor na conta do partido. É dessa forma então que a legislação encontrou para que haja um cruzamento de dados, tá? O partido que doa vai registrar na anual como uma transferência ao candidato. O candidato que recebe vai registrar na sua prestação de contas de campanha como uma transferência recebida do partido. Essa alteração veio para trazer essa transparência. E aqui nós temos a investigação após a diplomação, está ali no artigo 30A da Lei das Eleições. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral em que prazo? 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas das eleições relativas ao quê? Arrecadação e gastos de recursos. Vejam os legitimados. Vamos lá. Partido político ou coligação. É lógico que a gente não está excetuando o Ministério Público, ele também pode. No prazo de 15 dias a contar da diplomação, ele pode relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação judicial, tá? Com vistas ao quê? A verificar a arrecadação e os gastos. Comprovados a captação dos gastos ilícitos, o diploma do candidato, pessoal. O que pode acontecer? Pode ser negado, no caso dele não ter sido expedido, ou cassado, no caso dele ter sido já expedido. Observação: a admissibilidade da propositura de ação antes do pleito, que visa apurar os ilícitos descritos nesse artigo. Verificou já que tem irregularidade mesmo antes da eleição? Lembra daquelas 72 horas que eles, quando arrecadam, tem que lançar?
Ou então lembra que eles têm que fazer aquela declaração do dia 15 de setembro? Temos esses fiscais todos acompanhando. Não precisa aguardar um período pós-eleitoral para fazer essa impugnação. Ela pode ser feita a qualquer momento, tá certo? E esse é o entendimento que nós trazemos de um acórdão de 2019 do TSE. E finalmente, pessoal, tem esse tema que é bem complexo, que é o de compra de votos. Tá ali na Lei 9840 de 99, tá? E que basicamente fala o seguinte, no artigo 41A, ele traz uma espécie de ação eleitoral, que é chamada captação de sufrágio, captação ilícita de sufrágio, ou seja, é a compra de votos. É vedada por essa lei o candidato fazer o quê? Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim do quê? Obter-lhe voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Ah, mas só até o dia da eleição? Sim, porque depois do dia da eleição não tem como comprar mais o voto, já foi. Então, nesse período, registrou até o dia da eleição, qualquer vantagem oferecida ao eleitor de forma indevida, com o fim de conseguir o seu voto, tá certo? E mesmo que seja oferecimento de um cargo, função, emprego, é captação ilícita de sufrágio, pessoal. Olha o que diz o parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário pedido explícito de voto, bastando evidência do dolo. Aqui a gente tem uma diferença da propaganda. A propaganda, para ser irregular, tem que ter o pedido explícito de voto. Mas a captação ilícita de sufrágio não precisa. Mas tem que demonstrar o quê? A intenção daquele candidato em obter o voto daquele eleitor, oferecendo a vantagem devida. Nesse caso, não é necessária a chamada potencialidade lesiva, capaz de alterar resultado. Eu posso oferecer para um eleitor só. Não vai ter uma potencialidade, né, dessa magnitude. Porém, basta comprovar a compra de um único voto para que haja a caracterização desse ilícito. É um ilícito de ordem civil e que também vai configurar a possibilidade de um ilícito de ordem penal. A mera insinuação do eleitor em busca de vantagem devida não vai caracterizar a captação. Por quê? Partiu do eleitor a busca de uma vantagem e não partiu do candidato, tá certo? E outra coisa importante aqui, a prática de captação ilícita de sufrágio pode ser verificada quando realizada por pessoas interpostas, colocadas a serviço do candidato. Então, o candidato ele assume o risco por aquelas pessoas que estão atuando em nome dele. Todos aqui são entendimentos jurisprudenciais que são muito importantes acerca desse tema de captação de sufrágio, tá, pessoal? Lembrando que a ação proposta no caso de captação somente poderá ter no polo passivo, ou seja, legitimidade passiva, o candidato. Não pode figurar outra pessoa que não o candidato, porque é uma penalidade personalíssima, visando o quê? Coibir práticas que tentem fazer com que o eleitor vote por motivos de interesse pessoal, pecuniário ou de alguma vantagem que não seja devida. Esses são os principais pontos acerca desse tema. Agradeço muito a sua atenção e aguardo numa próxima.